Conheça o Colégio Brasilis. Pedagogia Waldorf. O Colégio Brasilis promoveu no dia 18 de abril, às 19h30, em parceria com a Associação Solarim, Instituição de Base Antroposófica de Cuiabá, a palestra Quando a Família Funciona ou a Difícil Tarefa de Sermos Pais na Atualidade, com o Dr. Carlos Neves Machado, pediatra e médico escolar de São Paulo. Essa palestra de hoje tem como objetivo impulsionar a Escola de Paz do Colégio Brasilis, que eu sou responsável atualmente por essa Escola de Paz aqui, e numa parceria com o Solarium, que é um parceiro desde o início do Colégio Brasilis na promoção de saúde dos alunos, dos pais, dos professores, para toda a comunidade escolar. O Solarium colabora nesse âmbito de trazer a saúde para dentro deste ambiente escolar. A ideia de falar sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre quando a família funciona, é um pouco isso, né? Não tem uma regra, né? Não existe um manual, uma cartilha que a gente pode falar o seguinte: olha, faça isso, 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 que a sua família irá funcionar. Seria uma pretensão, uma arrogância. Mas a gente entende que algumas situações a gente pode tentar, não digo orientar, mas pelo menos debater. Numa estrutura familiar é interessante que cada um tenha o seu papel, né? Lógico que isso não é um estanque, isso pode ser modificado também. Mas é interessante que a criança, dentro dessa situação, ela observe coisas que podem ser conseguidas e coisas que ela não consegue. Então, né, já dizia um psicanalista que traçava que existem certas situações que são muito importantes na família. Alguém na família tem que ter uma função paterna, alguém tem que ter uma função materna. A função materna a gente podia falar assim, a grosso modo assim, o mundo existem muitas possibilidades, e a função paterna poderia falar assim, sim, mas existem limites. Existe uma outra situação que é assim, quando existe uma coisa muito triste, a gente chora, se reúne e chora por isso. E quando existe uma coisa muito alegre, também as pessoas se reúnem e dão risada. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas isso é muito interessante, que mostra um senso de realidade que a gente às vezes precisa colocar. E eu acrescentaria uma outra situação também que é muito importante, que a gente precisa ter uma certa disponibilidade para isso. Tem que ter um investimento de tempo, no dia a dia, que as coisas são muito corridas, a gente precisa arrumar um tempo, se organizar um tempo para trabalhar um pouco com as crianças. Senão, a sensação que às vezes eu tenho, né, isso é uma experiência de consultório, é que chega um determinado momento da vida da gente que a gente está tentando fazer as coisas, não consegue acompanhar o ritmo. E as coisas acontecem, aí depois, mais tarde, a gente se dá conta e a gente quer correr atrás disso. Então, na adolescência, na maturidade, né, quando os filhos atingem essa situação biográfica, é diferente. Então, o momento de investimento maior é realmente no primeiro setênio, no segundo setênio. E voltando essa questão para uma escola, uma pedagogia que trabalha a questão família, é muito interessante porque não é que essa pedagogia seja a melhor de todas, não, mas nessa pedagogia é enfocado muito a questão social da família. E isso, do meu ponto de vista, é muito saudável. É interessante quando a gente consegue, numa estrutura pedagógica, uma estrutura familiar, onde todos possam mais ou menos vislumbrar um mesmo horizonte. Ou então, pelo menos quando a gente aponta um lugar, todas as pessoas olham com uma certa expectativa. E isso a gente pode tentar trabalhar nessa questão pedagógica aqui, porque todo mundo sabe que numa pedagogia desse tipo, existem muitos encontros familiares, as famílias sempre estão se encontrando, existem os mutirões, que às vezes para algumas pessoas de fora acham isso esquisito, mas é todo um trabalhar junto, e esse trabalhar junto é muito benéfico, que as crianças crescendo junto e observando essa trama social sendo feita. Então, quando tudo dá certo, é muito bom. É sobre isso que a gente vai falar hoje.
gente conversando com outras mães e outros pais, o que a gente percebe é assim, são as dúvidas que as pessoas têm, as dificuldades em relação à educação dos filhos, das pequenas coisas do dia a dia. Então todas essas palestras, o estudo da pedagogia que acontece aqui nas sextas-feiras de manhã, tudo isso vai dando suporte para os pais e mães e tendo mais base para lidar com a educação dos filhos, facilitando o convívio, melhorando as relações e vai fazendo um trabalho paralelo ao que a escola faz. Então há um complemento entre o que a família faz e o que a escola faz. Isso só enriquece a educação das crianças. Conheça o Colégio Brasílias. Pedagogia